E aí, pessoal, um grande abraço a todos aí. Perdoe aí pelo sumiço, estava muito ocupado, com muito trabalho, muitas viagens. Vamos dar uma estudada num texto aí, né? Um estudo bem breve, aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Diz assim, eu estou com três versões, né? Almeida, século 21, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, português do Brasil, e a NVT, a nova versão transformadora, que é uma versão muito boa que foi lançada aí ultimamente. Diz assim o texto: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamado Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho este dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Ok? Então, vamos fazer um breve pensamento sobre esse texto. Um homem, ele era aleijado, e isso de nascença. Não foi um acidente que aconteceu com ele, não foi uma doença, ele nasceu assim. Então, ele era levado por algumas pessoas até a porta desse templo, essa porta chamada Formosa. O texto é bastante conhecido aí no meio cristão. E diz que também todos os dias, por volta ali das 3 da tarde, Pedro e João, eles iam ao templo para fazer uma oração. E vamos pensar algumas coisas. A primeira delas é que aquele era um dia diferente para aquele homem, mas também era um dia diferente para Pedro e João, porque eles iam ao templo todos os dias naquele horário e talvez eles não perceberam aquele homem na porta. E talvez aquele homem chegou a gesticular para eles, aquele homem chegou a pedir ajuda para eles. Eles estavam passando por várias situações, ali era o início, né, da carreira solo deles, porque então Jesus havia sido morto e ressuscitado e deixou a missão para eles agora. Então, tudo era muito novo para eles, apesar que eles andaram 3 anos com Jesus. Mas agora o fato de eles irem todos os dias ao templo e todos os dias esse homem ser colocado ali na porta, nos leva a pensar que pode ter coisas na nossa igreja que a gente está convivendo com elas sem perceber. Pode ter coisas na nossa caminhada cristã que está passando desapercebida debaixo dos nossos narizes, debaixo dos nossos olhos. Podem ter coisas que nós acostumamos a passar por elas e ignorá-las. Está entendendo? Então, tem muitas coisas que podem estar passando desapercebidas. E o interessante é a vida desse homem. Ele estava à porta do templo, então ele ouvia louvores, ele ouvia as pregações, ele ouvia os comentários,
ele via as pessoas entrando, ele via as pessoas saindo. E nada disso mudou a vida dele. Porque ele tinha uma perspectiva de vida e no inconsciente dele, no subconsciente, no consciente, ele já tinha uma resposta para a ida dele até aquela igreja. Então, da forma que ele ia, a forma que ele voltava, e ele talvez não era tocado por aquela situação. E quantos louvores maravilhosos ele deve ter ouvido, quantos cultos, né, ele ouviu. Ele não, às vezes ele não podia entrar devido à lei, mas ele estava ouvindo tudo ali. Quantas pessoas passaram por ele, e aquele dia era um dia diferente, porque ele foi pedir uma ajuda e ele recebeu muito mais do que ele esperava. Então, nós como cristãos, nós temos que estar preparados para viver o além. Nós temos que estar preparados para fazer do lugar comum um milagre, para fazer do cotidiano algo novo. E isso, se andarmos junto com o Espírito Santo de Deus, as coisas passam a ser diferentes. Naquele dia, eles estavam preparados, eles já vieram da rua já cheios. Essa era a diferença. Antes que eles entrassem no templo, eles já estavam cheios do Espírito Santo. Antes que eles passassem a porta da igreja, eles já estavam cheios da unção. E quantos de nós às vezes esperamos entrar na porta da igreja para louvar, para adorar, ou para entrar ali num êxtase, para entrar num espírito de adoração? Quantos de nós esperamos chegar na igreja para estar com unção ou cheios de uma espiritualidade? Quantos de nós às vezes saímos brigando com a família ou com alguém na ida para a igreja, no trajeto para a igreja, na porta da igreja? E às vezes dentro da igreja nós nos tornamos cristãos. E na saída da porta da igreja nós já retiramos as nossas vestes de adorador e já esquecemos tudo e voltamos para o nosso mundinho, para o nosso dia a dia. E agora Pedro e João, eles vêm já com a espiritualidade necessária para promover a transformação. E aquele homem que não esperava, ele não estava com fé, ele não estava esperando nada, ele só pediu uma ajuda. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, fora da porta, porque existe uma obra fora da porta. Jesus sofreu fora da porta. Hebreus 13, me parece que 12, 13, 14, diz que o cordeiro era sacrificado fora da porta, né? Por isso Jesus também padeceu fora da porta. E saiamos, pois, a ele também levando o seu vitupério. Então, existe uma obra fora da porta. E essa obra fora da porta começa conosco e com o Espírito Santo em nós. E imagina tudo aquilo que aquele homem viveu, mas houve algo mais que estava dentro da vida de Pedro ali e de João. Diz que ele ainda fala assim: olha para nós. Será que a igreja brasileira tem coragem de falar para o Congresso: olhe para nós? Será que a igreja brasileira tem coragem de falar com os candidatos a presidente: olha para o nosso exemplo? Será que os líderes brasileiros evangélicos têm coragem de olhar para os líderes mundanos, os líderes políticos, os líderes seculares de qualquer outra de qualquer outro setor da nossa sociedade? Será que os líderes evangélicos têm coragem de fazer como Pedro e João fizeram com aquele aleijado, aquele mendigo? Olhe para nós, olhe para o nosso exemplo, olhe para a nossa espiritualidade, olhe para a nossa oração, olhe para o nosso jejum, olhe para a nossa busca, olhe para a nossa honestidade, olhe para o nosso caráter,
olhe para o nosso amor, olhe para a nossa educação, olhe para a nossa busca, olhe para o nosso temor. Será que nós temos coragem de virar para as pessoas aleijadas e mendigas de Deus aí fora e pedir para que elas olhem para o nosso exemplo? Será que se nós temos essa fibra, essa coragem, essa autoridades seculares, olhem para a nossa autoridade, olhem para nós. Porque Deus um dia disse isso ao profeta: olhai para mim e sereis curados, olhai para mim e vivereis. Agora, será que a igreja, será que os cristãos brasileiros carregam esse exemplo dentro deles, de honestidade, de caráter, de santificação, de temor, de reverência, de obediência, de busca, para virar para o mundo e falar: olhe para nós? Então existe uma obra a ser feita fora da porta. Existe algo mais formoso do que a porta. Então foi isso que eles falaram aí no verso 4 aí de Atos 3. E diz que ele ficou atento, olhando, esperando receber alguma coisa. E Pedro falou: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, ele apresenta Cristo para aquele homem, porque ele fala o Nazareno. Havia outros Jesus por ali, se a gente for pegar o livro de Atos, havia muitas pessoas com esse nome, mas o Nazareno, ele era o único. Quando falava Jesus, o Nazareno, eles sabiam que arremetia para aquele homem que estava no meio deles, fazendo milagre, promovendo essa discussão toda, seria ele o Messias ou não. E de repente aquele homem entende tudo agora. Esses homens andaram com ele. Esses homens falam como ele. Esses homens têm autoridade como ele. Esses homens têm amor como ele. Esses homens têm caráter como ele. Esses homens oram como ele. Esses homens falam como ele. E diz que Pedro pegou ele pela mão direita e o levantou. Ou seja, os mendigos e aleijados estão buscando o evangelho além de palavras. Palavras comovem, testemunhos arrastam. Além de falar isso, Pedro estende a mão para ele e pega ele pela mão direita, pela mão correta. Pedro serve de alavanca, serve de apoio, serve de sustento para promover o milagre, não só espiritual, mas agora físico na vida daquele homem. Pedro toca nele, coisa que as outras pessoas evitavam. Hoje nós vivemos um evangelho que as pessoas estão evitando. As pessoas estão evitando tocar nas outras, as pessoas estão evitando ter compromisso, ter contato, ter amizade, ter intimidade com as pessoas, porque isso implica em amor, isso implica em tempo, isso implica em dedicação, isso implica em estar cheio do Espírito Santo. Um evangelho que vai até o doente, que vai até o aleijado, que vai até o mendigo. E Pedro segura ele firme pela mão direita e diz que ele imediatamente os pés e tornozelos daquele homem se firmaram, porque ele encontra uma palavra genuína, ele olha para alguém que vive o que está falando e essa pessoa toca nele, segura ele, sustenta ele até que os arteiros dele se firmem. Acorda, igreja, existe uma obra fora da porta e você foi chamado para essa obra. Então, diz que ele deu um salto, começou a andar, e o que ele faz? Ele já entendia o que é adoração, ele já entendia o que era gratidão, ele já entendia o que era culto. Então, ele não vai para fora, ele vai para dentro do templo junto com eles, e ele começa a andar, saltar e louvar. Andar, saltar e louvar. E diz que o povo viu ele andando e louvando a Deus, e eles ficaram perplexos, eles ficaram assombrados, eles ficaram espantados, porque o mundo
aguarda ansioso a manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se manifestarem verdadeiramente, vai causar assombro, vai causar espanto, vai causar perplexidade. Porque aquele que não era vai passar a ser, aquele que estava humilhado passa a ser exaltado, aquele que estava caído passa a ser levantado, aquele que ia só até a porta e não conseguia ir além da porta, ele consegue passar a porta, e a porta é estreita. Aqueles amigos do aleijado não conseguiam levar ele além da porta, mas homens cheios do Espírito Santo entraram andando junto com ele pela porta. Então mude seu cristianismo enquanto há tempo. Existe uma obra a ser feita fora da porta. Larga de ser um cristão só de fachada, só de aparência e só para agradar talvez a homens, mas comece a agradar a Deus. Vá para o templo já crente, ok? Pense sobre essa palavra. Um grande abraço, até mais.